Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e hoje chegou o tão fatídico episódio de Assistidos de Fevereiro, que era para ter sido na semana passada, mas semana passada teve aquele surto daquele episódio sobre Duna. Eu vou ser sincera, eu nem sei se eu gostei muito do resultado final. Eu gravei meio que no calor do momento e acho que ele ficou longo demais e esquisito demais. Eu acho que eu gosto mais do primeiro episódio de Duna que eu fiz, que é o 85. Eu acho que ele é um pouco mais estruturado. Eu fiz um roteiro pra ele, né? Gravar no calor do momento às vezes não é tão bom assim. Mas agora estou aqui hoje novamente, né? Não exatamente com um roteiro, mas com uma estrutura mais conhecida de vocês, que é falar dos filmes que eu assisti no mês de fevereiro. Eu não sei, eu não ando tão feliz assim com os episódios ficando cada vez mais longos. E o episódio hoje tem um potencial, né, pra ele ficar perto da 1 hora. Porque eu sinto que eu tenho muita coisa pra falar, mas eu vou tentar ser breve, né? No mês de fevereiro eu assisti 12 filmes que são inéditos pra mim. A maioria deles faz parte da minha maratona do Oscar, que não foi concluída em fevereiro, foi concluída agora em março, né? Eu tô gravando esse episódio dia 13, ele vai no ar dia 15, provavelmente. Então já estamos na metade do mês. Eu já vi alguns filmes bem legais em março. Mas vamos falar de fevereiro. A estrutura do episódio, né? Se você não ouviu o Assistidos de Janeiro, vai seguir uma linha parecida. Eu criei um ranking do que eu menos gostei até que eu mais gostei. Eu vou falar nessa ordem, brevemente, sem spoilers. Antes, eu queria falar de um filme que eu revi, que eu já até loguei no Letterboxd, né? Se vocês me seguem lá, deve ter visto. Que foi Chicago. Eu fiz um post no Instagram, lá no @filme.da.semana, sobre vencedores do Oscar de melhor filme favoritos, e eu queria ter certeza que Chicago merecia estar na minha lista, e de fato ele merece. É um filme que eu vi quando eu era adolescente e eu gostei muito, e eu fiquei anos sem revi agora, continuo gostando muito. A minha opinião dele não mudou, amadureceu em alguns aspectos. Eu acho que é um musical incrível. Ele tem críticas que eu não lembrava que tinha, principalmente a espetacularização de tragédias e de tribunais, assim, de casos famosos, que era relevante na época e continua relevante mais de 20 anos depois, né? Que coisa. E as músicas são maravilhosas, o elenco é ótimo, tem muita gente que eu não lembrava que tava. Tem a Lucy Liu num personagem bem pequenininho, eu acho que chega a ser um cameo, assim, né? Aquelas participações super rápidas. Tem a Christine Baranski também, que eu não lembrava, que ela era uma jornalista lá. E a Renée Zellweger tá ótima, a Catherine Zeta-Jones tá ótima, o Richard Gere tá ótimo. Eu adoro Chicago, acho um dos meus filmes favoritos, assim. Se eu for fazer um top 10, talvez não, nem um top 20, mas um top 50 com certeza Chicago está lá. Eu assisti 12 filmes agora em fevereiro. Desses 12, 8 foram parte da minha maratona do Oscar. Então são filmes que tem pelo menos uma indicação ao Oscar. Quando chega em cada um eu falo, né, quais são as indicações. E 3 filmes são dirigidos por mulheres. Curiosamente, nenhum desses filmes dirigidos por mulheres estão no Oscar, né? Os filmes do Oscar que são dirigidos por mulheres eu já tinha visto no passado. Mas também, quando chegar em cada um deles, eu falo. E desses 12, teve 2 que, assim, eu não gostei tanto, mas que eu consigo ver algumas coisas positivas. Depois tem uns 3 filmes que estão meio que num limbo de meio termo, assim, que eu gostei, mas sem muita emoção. E depois outros filmes, não, dali pra frente, da Fuga das Galinhas pra frente, são filmes que eu realmente gostei bastante. Então, vamos lá. Começando por As Ladras, que é um filme dirigido por mulher, dirigido pela Mélanie Laurent. Não sei se é assim que fala, ela é francesa. Vocês assistiram Bastardos Inglórios? Ela é a Xoxana.
Ela é uma atriz francesa e ela também é uma diretora, já tem alguns filmes, esse não é o primeiro dela. E ela também é a protagonista, né? Ela tá se dirigindo no filme. É um filme de crime, ação, comédia, numa vibe parecida com As Panteras, né? Tem duas amigas que elas são criminosas, elas são ladras, elas trabalham para uma máfia que é chefiada pela Isabelle Adjani. E elas estão querendo sair, né? A personagem da Melanie Laurent, ela descobre que ela tá grávida. E assim, ela tem mais de 40 anos, é uma gravidez que pode ser de risco. E enquanto ela tá pensando o que ela vai fazer, né? Se ela vai dar continuidade nessa gravidez ou não, e o que ela vai fazer depois disso, elas querem meio que sair dessa vida de crime. Então, para isso, é claro que elas vão ter que fazer um último desafio, que é super uau, fora do que elas estão prontas, né, fora do que elas costumam fazer. E aí as coisas se desenrolam aí. Eu gosto da amizade que tem entre as duas protagonistas. Eu acho que é um filme um pouco comprido, né? Porque tem todo aquele negócio de chegar uma pessoa nova pra conhecer esse mundo e também apresentar o mundo pra gente. Só que eu não acho que isso combina tanto com a parte da aposentadoria, sabe? Então tem algumas coisas que eu achei um pouco desconexas. No geral, eu achei um pouco longo demais o filme, ou arrastado, não sei dizer. Mas eu perdi um pouco o interesse dele, assim, depois da primeira metade. E aí, por isso que ele tá tão baixo na lista. Mas ele é um filme, assim, de assistir no domingo à tarde, pode ser interessante, mas não é nada de outro mundo. As Ladras estão disponíveis na Netflix. O próximo filme da lista é Eu, Capitão. É um filme que tá indicado, né? Foi indicado ao Oscar de filme internacional, representando a Itália. É de um diretor italiano, mas a ação dele acontece na África, segue dois primos de Senegal, que eles querem ir para a Europa, para a Itália, no caso, para imigrar em busca de vida nova, novas oportunidades, de mandar dinheiro para a família, né, essas coisas. Só que do Senegal para a Itália não é logo ali, é meio longe. E aí eles enfrentam essa jornada que é quase uma odisseia, né? Então o filme é sobre essa jornada, que é terrível, cheio de muitos percalços, muitos perigos, muitas burocracias, muitas coisas assim insalubres, né? Quando a gente vê notícia de, sei lá, barco com refugiados que naufraga, a gente fica pensando, nossa, quem são essas pessoas, de onde que elas vêm? Esse filme meio que, né, dá esse contexto de quem são essas pessoas que arriscam a vida para tentar uma vida melhor e às vezes eles nem têm consciência do quanto eles estão arriscando nessa jornada. E assim, é interessante, o filme tem algumas coisas interessantes, ele tem umas pitadinhas de realismo mágico que são características do cinema africano, que é uma coisa bem diferente, que a gente não tá tão acostumada a ver num cinema mais hollywoodiano. Mas ainda eu fiquei meio que com a sensação de que era uma exploração do sofrimento, né, daqueles jovens. Eu não sei se fosse um diretor africano ou um diretor negro, se talvez fosse uma visão diferente. Eu tinha uma impressão que algumas vezes era quase um voyeur, assim, de sofrimento, e eu fiquei meio incomodada. Mas é uma impressão minha, eu acho que muitas pessoas podem gostar. Mas não é um filme fácil, é um filme de sofrimento, de tristeza e de falar, nossa, olha como pessoas estão sofrendo, né, em diferentes lugares do mundo, mesmo hoje em dia, né? Então é isso, pode trazer reflexões legais ou só passar batido como mais um filme triste, né? Enfim, essa foi mais ou menos a impressão que eu fiquei. O Capitão, ele tá nos cinemas em alguns lugares, não sei se tem previsão para entrar em streaming, mas ele faz 2 semanas que lançou no cinema, então eu acho que agora é onde dá para ver se ele ainda estiver em cartaz. O próximo filme da lista é A Cor Púrpura, do ano passado. Ele não é um remake do filme dos anos 80 do Spielberg, ele é uma adaptação do musical da Broadway que adapta o livro, né? Não sei se vocês sabem, A Cor Púrpura, antes de tudo, é um livro da Alicia Walker,
e que aí foi adaptado para o filme de Spielberg nos anos 80, que é a versão talvez mais conhecida, mas que também foi adaptada no teatro, rendeu um musical, e esse filme aqui que lançou ano passado é uma adaptação do musical. A história, é claro que é a mesma, mas que algumas liberdades são tomadas com adaptações diferentes, né? E eu vi o filme do Spielberg mês passado, né? Vocês conseguem ver as minhas impressões dele no episódio de janeiro. Eu gostei do filme do Spielberg, eu tenho uma outra ressalva, mas ele ficou razoavelmente alto na minha lista. E o remake tá aqui meio baixo nessa lista, mas também tem o caso que eu vi muita coisa boa em fevereiro, né? Aqui a gente já entra na parte do meio termo, né? Que os dois filmes que eu falei antes eu não gostei tanto, mas daqui pra frente eu já gostei um pouco mais, né? Talvez não tenha amado. Eu tenho alguns problemas com o remake da Cor Púrpura. Eu acho que eu gosto mais da versão de Spielberg, por incrível que pareça, né? Porque aqui a gente tem um diretor negro conduzindo a história, mas eu acho esquisito o tom do musical. E eu gosto muito de musical, mas é que a história é uma história muito triste. É uma história de muito sofrimento. E a parte de musical, ela é muito otimista, tem uns gospel, assim, muito animados, uns números musicais muito coloridos e cheios de vida, enquanto a história tem muito sofrimento. Tem a parte, né, que boa parte das músicas é meio que uma forma de escapismo dos personagens, mas, eu não sei, eu fiquei com a impressão meio desconjuntada, como se fosse dois filmes em um. E eu achei o filme de Spielberg um pouco mais emocionante em algumas partes. Principalmente a parte da Suga. Eu não sei. Apesar do romance, né, entre a Sally e a Suga ser super discreto nos dois filmes, pra falar o mínimo, a cena que ela canta pra Sally no filme de Spielberg é linda. E aqui é bacana, mas não tem aquela magia, sabe? Então, assim, eu gostei meio parecido dos dois filmes, mas eu acho que eu gosto mais da versão de Spielberg. Mas o musical, ele vale a pena ser visto, porque é um musical, as músicas são muito legais. Mas, assim, a impressão que eu fiquei é que poderia ser algo maior e melhor, mas nem todo filme precisa ser uma obra-prima para ser válido. Esse é um filme que tava prometendo muito na temporada de premiações, a galera tava apostando em diversas indicações, mas ele ganhou apenas uma, de atriz coadjuvante, para Danielle Brooks, que talvez vocês conheçam de Orange is the New Black. Ela tá ótima, ela tá fazendo o papel que a Oprah fez no filme dos anos 80, e eu acho que ela tá melhor que a Oprah aqui. Em questão de elenco, eu acho que muita gente tá melhor nesse filme. Eu acho que só a protagonista que eu preferia a Whoopi Goldberg dos anos 80. Eu acho que ela tinha um olhar, assim, muito mais expressivo. Apesar que a protagonista, a Fantasia Barrino, ela tá muito boa. O Coma Domingo tá muito, muito bom. O elenco é muito bom, mas esse negócio do tom mesmo me incomoda um pouco. A Cor Púrpura chegou no começo de fevereiro nos cinemas. Nessa altura do campeonato, eu não sei se ainda está lá, mas eu acho que logo, logo chega nos streamings. Eu chuto no Max, mas não tenho certeza. A fonte é vozes da minha cabeça. Em nono lugar do meu mês está ele, o vencedor do Oscar de melhor filme, Oppenheimer. Esse era um filme que eu não tinha a menor vontade de ver. Assim, eu acho que é um filme que deve muito ao fenômeno Barbenheimer, por ele ter ficado tanto tempo na boca do povo, por ele ter sido um fenômeno de popularidade e até mesmo parte da sua bilheteria, né? Se não fosse o Barbenheimer, talvez tivesse passado um pouco mais batido, como os outros lançamentos do Nolan. Eu gosto do Nolan, já gostei mais no passado, ele foi bem importante na minha iniciação cinéfila. A Origem é um filme muito importante pra mim enquanto cinéfila, apesar do meu filme favorito dele ser O Grande Truque. Eu acho que é o melhor filme dele. Só que ele anda me cansando um pouco. E desde Interstellar, eu confesso, tô um pouco cansada dele. E dos fãs também, muito fervorosos. Então, assim, não tava com muita vontade de ver Oppenheimer. Não tem nada na história da bomba atômica que me faça ter curiosidade de ver.
Eu não conhecia a figura do Oppenheimer antes disso, conhecia de nome, mas assim, apenas. E eu assisti o filme e assim, eu sinto que eu não conheço tanto mais do que eu conhecia antes, assim, sei de algumas coisas, essa construção dessa figura cinzenta e atormentada pela sua própria criação e sua própria ambição, realmente é interessante. Eu só acho um filme longo demais. Depois do teste da bomba, né? Depois que acontecem essas coisas, eu acho meio chato, porque. Ah, cara. Assim, o sofrimento humano é intimista, assim, né? A gente se arrependendo dos nossos atos. É um tema que eu gosto muito. Mas uma coisa é você ficar remoendo uma coisa meio torta que você falou pra uma pessoa, ou sei lá, uma atitude meio ruim que você teve no trabalho, que talvez tenha causado a demissão de uma pessoa. Uma coisa é você remoer isso, e outra coisa é você ficar remoendo a morte de centenas de milhares de pessoas e a destruição de um país, sabe? Eu acho que assim, pesos e medidas, até onde eu consigo me simpatizar, né? Então já começo por aqui, que assim, eu tenho um pouco de dificuldade, né, de entrar em alguns filmes que eu desprezo um pouco o seu protagonista. E o filme não me ajudou muito nisso. O que talvez seja um mérito do filme, foi melhor do que eu esperava. Eu achava que eu ia detestar. Eu achei um filme bom. Eu gostei muito como ele trabalha o som, como ele trabalha a fotografia, como ele trabalha a trilha sonora, e cor, luz e tal. Interessante. Não amo como ele lida com as figuras femininas, né? Que já é meio que um sintoma dos filmes do Nolan. Então eu fico com essa sensação assim, tipo, faz sentido Oppenheimer ganhar o Oscar de melhor filme dentro do contexto geopolítico, principalmente estadunidense, né? Já que é uma premiação de Hollywood para Hollywood, então faz sentido Oppenheimer ser o vencedor. Mas não significa que eu gosto do filme ou que não é porque ele ganhou o Oscar que eu tô medindo um pouco as minhas palavras pra falar dele. Eu acho um filme interessante, mas achar que é um filme bom já é um pouco demais pra mim. Eu achei ele um filme um pouco chato. Mas eu entendo quem gosta, concordo? Não, mas eu entendo. Ter visto no cinema realmente é algo que agrega. Se eu tivesse visto no cinema, talvez eu estaria celebrando mais alguns aspectos técnicos e ignorando algumas coisas que eu não ficasse tão feliz. Talvez isso aconteça. A gente vai falar disso no primeiro filme dessa lista. Mas a minha impressão geral no Oppenheimer é que, tipo... é isso, sabe? É um filme que eu achei bacana. E como vencedor, eu poderia falar muito aqui sobre o que isso significa, né, no Estados Unidos enquanto Estados Unidos, mas não é um episódio para isso, eu também não me preparei muito para isso. Então, é isso que eu vou falar. Oppenheimer, ele tá disponível em aluguel digital. Se não me engano, ele chega em breve no catálogo do Telecine. Eu ouvi alguém falando que talvez chegasse no Prime, mas eu acho que é o Telecine que vai chegar. Talvez eles tenham visto dentro da biblioteca do Telecine que tem dentro do Prime. Mas, sei lá, vamos ver. É abril a data, então mês que vem a gente descobre. Próximo filme também tá no Oscar, Zona de Interesse. É um filme que eu tenho sentimentos parecidos com Oppenheimer. Eu entendo que ele é um bom filme, eu entendo as glórias técnicas dele, mas também não foi um filme fácil de assistir. Oppenheimer foi um filme difícil de assistir porque ele é muito longo, um pouco enfadonho. Zona de Interesse é um filme curto, mas ele é um filme muito pesado, muito denso, ele tem quês de filme experimental, ele trabalha muito bem o seu som pra meio que ser um contraponto do que a gente tá vendo, né, porque ele não tem uma narrativa muito certa. Ele é um filme ensaio, praticamente, né? Que ele vai seguir ali o dia a dia dessa família alemã numa casa de campo idílica com jardim lindo. O único detalhe é que essa casa é de um capitão de alto staff do exército alemão e ele tá estacionado em Auschwitz. Logo do lado da casa tá Auschwitz.
que pra quem não sabe, né, era um dos maiores campos de concentração durante a Segunda Guerra. E aí a gente tem o dia a dia dessa família, só que a gente tá o tempo todo vendo pedaços, né, desse campo. Tem os sons dos gritos, o som das máquinas, o som dos tiros, a fumaça, pedaços da arquitetura, que ali não tem um pedaço do filme que não tem essa presença constante, quase como um fantasma. E o filme, ele tem um exercício bem interessante, porque a maioria dos filmes que a gente assiste sobre o Holocausto, sobre guerra, ou sobre qualquer outro grande momento da história de massacre, a gente sempre tem o ponto de vista das vítimas, né? Pra gente se simpatizar pelas vítimas, se colocar no lugar das vítimas e entender como aquilo é uma grande injustiça. E beleza, show. Existem várias abordagens desse tema. É um tema que é falado à exaustão em Hollywood, principalmente. Eu acho que principalmente pela grande influência dos judeus em Hollywood, né? Muitos produtores, diretores, eles têm descendência judaica de pessoas que foram para os Estados Unidos fugindo, né, dessa realidade. Então é algo que está meio que enraizado na nossa cabeça, até que isso é necessário para a gente entender os símbolos, né, do Holocausto, que aqui em Zona de Interesse eles não são óbvios. Então, se você não tem esse conhecimento prévio, o filme não vai te dar muito contexto. Ele vai te dar um pouco de contexto no final só, que é quando bate. Mas, assim, não é filme de se emocionar e chorar, de emoção, de ai, as injustiças, ai, olha que triste. Olha, é um filme muito frio, mas você fica chocado, você fica meio... Qual que é a palavra? Impressionado, né? Eu não chorei, eu não fiquei emocionada, mas eu fiquei muito impressionada mesmo com a frieza do filme. Fiquei muito pensativa e com um negócio ruim no estômago, principalmente, né? Porque eu acho que esse é o objetivo do filme, né? Deixar pensativo. Porque, como eu falei, muitos filmes colocam a gente no papel da vítima, né? No ponto de vista da vítima. E esse filme, ele bota a gente no ponto de vista dos algoz. Não pra desconstruir a imagem deles como vilões. Falar, olha, eles eram pessoas normais que estavam apenas cumprindo ordens. Não, eu não acho que esse é o ponto do filme. Eu acho que o ponto é falar como é fácil a gente ignorar o que a gente não gosta no mundo para continuar com a vida e para manter o status quo, para manter nosso padrão de vida, né? Então, aqui é uma coisa que a gente sempre vê os vilões, né? Os vilões como monstros. Eu acho engraçado, porque quando a gente coloca, assim, criminosos, principalmente como monstros, e aqui entra vários tipos de crime. Pode ser nazistas, racistas, estupradores, pedófilos. Quando a gente coloca essa figura de monstro, ele é um monstro e não sei o que tem. Você distancia muito essa pessoa. Parece que, sei lá, é um cara esquisito andando na rua que vai cometer crimes. E isso pode ser ruim porque distancia demais, porque a gente sabe, estatisticamente, que muitos desses criminosos não são as pessoas esquisitas da rua que olham torto pra gente, mas são pessoas muito próximas, né? Então traz essa reflexão de que nem sempre o inimigo, entre muitas aspas, é uma pessoa horrorosa, uma pessoa que tá lá longe, né? Que não é tão longe da gente, esse tipo de situação. Então o filme, ele tem várias reflexões. Não é um filme fácil de assistir, não é um filme fácil de digerir, ele não te dá muita coisa, é um filme que provavelmente você vai terminar e vai querer ver conteúdo sobre, você não vai ter certeza se você entendeu muito bem, mas é um filme que traz muitos pensamentos e eu achei ele melhor resolvido que Oppenheimer, em questão de trazer essas reflexões. Ganhou o Oscar de filme internacional, ganhou. Eu queria que ele ganhasse, não sei, eu gostei mais de outros da seleção. Eu acho meio paia o Oscar de filme internacional, que é o momento de outros países brilharem e ir para um filme britânico, apesar que ele é todo falado em alemão, mas ele é uma produção britânica, ele foi mandado ao Oscar como um filme do Reino Unido, o diretor é em inglês. Se alguém tá curioso qual que foi o indicado a filme internacional que eu gostei mais, é Dias Perfeitos. Mas isso é pauta dos assistidos de março. Vamos continuar aqui com os assistidos de fevereiro.
O próximo da lista é Ficção Americana, ou American Fiction, que estava indicado a melhor filme e outros prêmios. Ele ganhou o prêmio de roteiro adaptado. Ficção Americana é uma comédia dramática, ela é uma sátira adaptada de um livro que ele comenta várias coisas sobre cultura, consumo de diversidade, principalmente. Porque o protagonista, ele é um escritor, é um homem negro, que ele vem de uma família de classe alta, família de médicos, ele é professor universitário, ele é a ovelha negra da família, né? Que o pai dele era médico, os irmãos dele seguiram o caminho da medicina, e ele foi estudar letras, é professor universitário, escreve livros, e os livros dele vão bem, criticamente, a crítica gosta dele, mas não vendem tanto. Ele não é um grande escritor de sucesso, né? Mas ele tá lá, ele tem o dinheiro da família, ele dá aula. Só que ele tem meio que esse ressentimento de nunca ter feito sucesso, assim, no mercado. Aliás, ele é uma pessoa de opiniões muito fortes. A primeira cena é ele entrando numa discussão com uma aluna, numa sala de aula, fazendo ela chorar. E aí ele é convidado a tirar um recesso, né? Porque a gente vê que não é a primeira vez que algo assim acontece. O pessoal tá um pouquinho de saco cheio das opiniões fortes dele. E aí ele vai para um evento literário. O pessoal fala, você não vai para esse evento? Aproveita, tira umas férias, fica com sua família e tal. E aí ele vai, né, para esse evento, e aí ele conversa com os outros escritores e com o editor dele, meio sobre o que a sociedade espera, né, de um autor negro, de um livro de um autor negro. E aí ele vê uma outra escritora que tá fazendo bastante sucesso, e aí ele fica meio assim, do tipo... eu não quero escrever clichês do que pessoas brancas querem ouvir de negros e tal, pra elas se sentirem bem. Só que aí nisso, né, ele volta pra cidade dele e tem alguns dramas com a família dele, que a mãe dele tá ficando idosa e precisando de mais cuidado, a irmã dele, que é a única que ainda mora lá na cidade, reclamando de sobrecarga para cuidar da mãe, o outro irmão que tá passando por alguns problemas familiares, passando por um divórcio e tal. Então tem várias dessas coisas acontecendo, enquanto ele, assim, por piada, resolve escrever um livro, assim, o mais clichê horroroso que ele acha que as pessoas querem ouvir. Ele escreve como uma piada, mas o editor fala, vamos mandar, né? Vai que alguém quer esse livro. E as editoras amam. Assim, é daqueles livros que já têm direitos vendidos para cinema antes mesmo de lançar, dão um adiantamento gigantesco para ele. E aí ele meio que finge ser outra pessoa, né? Ele escreve sobre um pseudônimo, cria toda uma história e o pessoal ama. E ele fica, gente, mas isso aqui é uma grande besteira, por que o pessoal tá comprando essa história? E aí as coisas vão tomando proporções maiores. É bem legal a crítica que o filme faz. Ele tem momentos, assim, genuinamente engraçados, mas eu acho que ele se perde um pouco por ter coisas demais acontecendo, que é entendível em ser livro. Eu consigo ver o livro, eu tenho vontade de ler esse livro, que parece ser muito divertido. Divertido, né? Tem coisas trágicas que acontecem, mas, tipo, parece ser uma leitura legal. As críticas que ele faz são bastante interessantes e importantes, principalmente vendo não só o mercado literário, né? O filme é mais focado em mercado literário, mas a gente também pode trazer essa discussão para qualquer mercado de mídias de consumo, cinema, séries, etc. E eu achei um filme bem legal. Assim, indicado ao melhor filme, não sei, né? Porque, assim, se não indicasse nenhum filme com protagonista negro, o pessoal ia ficar meio assim, né? E aí indicaram esse. Eu acho ele melhor que A Cor Púrpura, se eram esses as duas únicas opções que todo o cinema norte-americano produziu no ano passado. Mas, enfim, é um filme bom. Aqui, quando você mede na régua do Oscar, principalmente com a qualidade dos outros filmes que foram indicados esse ano, esse filme fica um pouquinho de escanteio. Mas eu achei ele um filme excelente, engraçado, boas críticas. Eu acho que vale bastante a pena ver. Ele tá disponível no Prime Video.
Em próximo da lista, em sexto lugar, está Fuga das Galinhas 2, A Ameaça dos Nuggets. Eu falei, né, no começo do episódio que a partir daqui eram os filmes que eu realmente tinha gostado, mas eu acho que ficção americana já entra, né? Que até então são filmes que eu gosto, mas que tenho ressalvas, né? Eu falei tudo isso na parte lá de Oppenheimer, Zona de Interesse, que eu acho que são filmes muito parecidos e completamente diferentes ao mesmo tempo. Mas ficção americana eu já gostei mais. E agora Fuga das Galinhas pra frente são filmes que eu realmente gostei bastante, me diverti bastante. É claro, réguas diferentes para filmes de gêneros diferentes. Fuga das Galinhas 2 é engraçadíssimo. Ele repete um pouco das fórmulas do primeiro Fuga das Galinhas, sem o brilhantismo do primeiro filme, mas de um jeito eficiente. Eu gostei do filme, eu gostei da filha da Ginger. É claro que, assim, se tivessem conversado, se tivessem contado a história do primeiro filme pra menina, esse filme não aconteceria. Mas também, se esse filme não acontecesse, as consequências do final nunca teriam acontecido, né? E são melhorias para todo mundo. Então, momentos de reflexão. Não vão com expectativas tão altas, principalmente se vocês gostam do primeiro filme. Eu fui assim, de mente aberta, pronta pro pior, pra ser bem sincera. E me diverti, achei engraçado, a animação é excelente, é stop motion. Na verdade, a minha crítica maior é que deram uma emborrecida no Galo lá, no marido da Ginger. Que ele é extremamente charmoso no primeiro filme, assim, é um vigarista charmoso, um estereótipo, assim, que eu gosto bastante. E aqui ele tá quase um Ken, assim, sabe? Um bobão, engraçadinho, ele tem bons momentos de humor, mas eu achei que deram uma emborrecida nele, sei lá, pra ele ficar mais engraçado. Ele é o alívio cômico, mas eu senti um pouco de falta, né, dos problemas de caráter que ele tem no primeiro filme, que eu acho que eu gosto mais. Então, a minha maior crítica a esse filme foi terem emburrecido o Galo, né? Trocaram os dubladores também. Eu assisti em português. Não lembro agora se eu senti falta de dubladores, né? Alguns foram trocados porque alguns faleceram, né? Mas eu sei que no inglês a voz original dele é do Mel Gibson. Mel Gibson não voltou por alguns motivos, né? É o Zachary Levi, tá fazendo a voz dele, que andou dando umas coringadas, e na época do Shazam 2, né? Mas enfim, não acompanho tanto a carreira dele. Mas eu assisti dublado, gostei, dublagem legal, dublagem ótima, dublagem brasileira é maravilhosa, mas é essa crítica que eu tenho ao filme, principalmente. Mas eu gostei, achei divertido. Ele tá disponível na Netflix. Depois vem uma comédia romântica que eu não estava esperando gostar. Foi um filme que apareceu no meu radar meio do nada. A Imovision me convidou a assistir Todo Mundo Ama Ginny, que era uma estreia no cinema do começo do mês. Eu assisti, eu fiz conteúdo lá no Instagram, @filme.da.semanas, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. E eu fui ver meio cética, confesso. Mas eu adorei, eu achei engraçadíssimo. Assim, é uma comédia romântica, né? Cada filme aqui, ele tem uma régua diferente pra ser medida, mas eu fiz um ranking mesmo assim. Eu achei muito fofa, é muito divertida, é de uma mulher que tá na beira dos seus 40 anos. Ela era uma garota prodígio, que todo mundo achava que ela ia conseguir fazer mil e uma coisa, e de fato, por um tempo ela consegue, até que as coisas começam a dar errado, e assim, espetacularmente dando errado, assim, não é probleminha tipo, ai, nossa, mandei um e-mail errado pro CEO da empresa e agora estou com problemas. Não, é tipo problema de milhões de dólares indo pro ralo, milhões de euros, né, um filme francês. E aí, né, ela era uma mulher que ela se dedicava muito à carreira dela, meio que não lidava com coisas da vida dela pra focar na carreira. Agora que a carreira dela literalmente afundou, ela precisa rever algumas coisas que ela deixou meio escondida no inconsciente, principalmente o luto pela morte da mãe dela, que aconteceu no ano anterior. Ela tinha uma relação meio conturbada com a mãe, né? Enfim, tem esse apartamento que a mãe morava em Lisboa e ela precisa ir lá pra arrumar um apartamento e vender, pra levantar uma grana, né? Pra tirar ela do buraco onde ela se enfiou. E aí ela vai pra lá e no aeroporto ela encontra um cara muito
muito esquisito. Que ele vem com um papo do tipo, eu te conheço, não sei o que tem, sempre papapá. E aí eles descobrem que eles estudaram juntos, mas há muito ano atrás, no colegial, sei lá. E ele fica muito encantado, assim, de se reconectar com ela. E ela fica meio tipo, ai, tá bom, tá bom. Mas aí eles continuam se vendo, né? Eles se reencontram e aí começa meio que o rolê da comédia romântica. E eu achei interessante, porque aquele negócio do estereótipo do Grumpy Sunshine, que é quando um dos parceiros é, tipo, muito mal-humorado e ranzinza e quieto na dele, que é o caso da Ginny. E o outro é, tipo, uma pessoa otimista, alegre, assim, uma bolha de energia que não acaba nunca. E essas duas pessoas eventualmente vão ficar juntas, sabe? Então é interessante ver essa dinâmica que geralmente é ao contrário, né? Geralmente é a mulher que é aquela pessoa cheia de energia que vai mudar a vida de todo mundo. Eu até arrisco dizer que ele é uma subversão da trope do Maniac Pixie Dream Girl, que é essa menina louquinha que aparece do nada e muda completamente a vida do protagonista, sem a gente saber nada do que ela é, do que ela quer, do que ela sente. Então, bônus pro filme, por subverter uma trope dessas. Ele me irrita às vezes, eu confesso que eu não tava botando muita fé no casal, mas enfim, a parte do casal nem é tão importante assim. O que é importante aqui no filme é a jornada da Ginny e os pensamentos dela, porque enquanto ela tá pensando, tem sequências animadas do que tá se passando na mente dela. E isso é bem legal, porque ela é uma pessoa bem fechadona, assim. Em vários momentos você olha pra ela tá com uma cara emburrada no canto, você não sabe o que tá se passando na cabeça dela. E aí, com as animações, a gente consegue ver, e aí torna ela mais fácil, assim, da gente se ver nela. E eu gostei, me surpreendeu. Assim, é uma comédia romântica, com essas comédias de autodescobrimento, assim, não é nada fora desse mundo, mas eu me diverti bastante. Eu não tava esperando que eu ia me divertir tanto. Todo mundo Imagine é um filme que estava em cartaz no cinema no começo do mês, e eu acredito que em breve ele deve chegar no catálogo da Imovision. E ele também é um dos filmes dirigidos por mulheres aqui da lista, então também é legal pra quem tá querendo ver mais filmes dirigidos por mulheres. Falando em Imovision, né, também o próximo filme da lista só consegui ver graças a Imovision, muito obrigada, que foi Robot Dreams, ou Meu Amigo Robô, que estava em cartaz nos cinemas também, e eu acredito que deva chegar no streaming da Imovision em algum momento próximo. É uma animação que estava indicada ao Oscar de animação. É uma coprodução Estados Unidos e Espanha. É um filme todo sem diálogos, né? A gente entende a história através de barulhinhos, através da narrativa visual. Ele tem um visual retrofuturista bem interessante, porque assim, ele se passa nos anos 80, em Manhattan. Então a gente tem várias dicas visuais do tempo e do espaço. Tem uma reconstrução de época bem feita, uma animação quase nostálgica, assim, de um 2D que lembra algumas tirinhas dos anos 90, né? Algumas animações dos anos 90. E ele vai contar uma história de uma amizade, de um cachorro. Porque, assim, é uma cidade onde todos os habitantes são bichos antropoformizados, né? Então, beleza. É o universo do BoJack, praticamente. Do BoJack Horseman. Aí tem esse cachorro que ele tá descontente com a vida dele, de acordar, comer, trabalhar, voltar pra casa, assistir TV e dormir. E aí ele vê uma propaganda de um robô companheiro. Ele compra esse robô companheiro e eles se tornam inseparáveis. Até que acontece um negócio e eles são obrigados a se separar. E aí a vida dos dois muda drasticamente com essa mudança. E aí a gente acompanha os desdobramentos dessa separação. E é um filme que começa divertido. Ai, olha que bonitinho, cachorro, robô, eles dançando, September. Tem muita trilha sonora, né? Muitas músicas do... Eu não lembro se tem muitas do Earth, Wind and Fire ou só tem September. Mas é uma música que ela é bem significativa na trama. E então começa desse jeito, leve, bonitinho, e de repente começa a ficar triste. E no final, ele tem uma vibe muito parecida com Vidas Passadas. Não estava esperando sofrimento e crise existencial. E esse filme me deu um pouquinho.
Assim, ele é um filme que dá pra ver com crianças, ele é uma animação, ele não tem nada assim, nossa, impróprio. Mas também é um filme de pensar um pouco, né? Apesar de não ser nada muito, ai, nossa, difícil, não é zona de interesse. Mas também tem coisas que talvez você fique pensativo e talvez as crianças não entendam tanto. Ou talvez entenda e a gente subestima as crianças, né? Vai saber. Mas ele conversa muito sobre não só relacionamentos românticos, mas qualquer tipo de relacionamento que muda, né? Vidas passadas também, mas eu acho que aqui ainda mais, dá pra fazer mais paralelos não só com amores e amantes, mas também com amigos, com pessoas que eram muito próximas da gente, de repente não são tão mais, e a gente pensa nelas, mas tá cada um de um lado, e basicamente isso. Gostei muito do filme, muito, 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 foi um dos meus favoritos das animações indicadas, apesar que é difícil falar foi um dos meus favoritos, porque 4 dos indicados são filmes que eu gostei muito, muito, muito. Então, eu acho que esse ano os melhores indicados estavam em animação. Quer dizer, em melhor filme também tinha muito filme bom. Esse ano tava muito bom de indicação no Oscar, tinha muitos filmes bons. Foi um bom ano pro cinema 2023, né? Mas enfim, em terceiro lugar, né, aqui na lista, é o último filme que não tem relação nenhuma com o Oscar, e é um filme de mulher também, que é Mulheres de Verdade Têm Curvas. É um filme de 2002, se não me engano, começo dos anos 2000. Um filme muito pequeno, eu acho que ele foi feito pra TV, pra HBO, tanto que é onde ele tá hoje, né, na HBO Max. E ele tem a América Ferreira, novinha, novinha de tudo. E é um drama de amadurecimento também. Dela terminando o colegial e meio que decidindo o que ela vai fazer, né? Ela vem de uma família de imigrantes, que eles têm uma fábrica e a família dela espera que ela termine a escola e vá trabalhar com eles na fábrica, porque eles estão precisando de mão de obra. E assim, a fábrica não tá indo bem das pernas, então uma mão de obra familiar ajuda em alguns encargos trabalhistas, né, que eles teriam se contratassem uma pessoa de fora. Mas ela tá meio assim, porque ela tem ambições, ela queria fazer faculdade, e ela é uma boa aluna, ela até conseguiu passar em algumas faculdades, mas a família dela não tem dinheiro para mandar ela, né, pra fazer faculdade. Então são esses os dilemas, né? Eu já vi muita gente comparando esse filme com Lady Bird. Na verdade, na época que Lady Bird saiu, vi muita gente comparando os dois filmes porque os dilemas da protagonista são semelhantes. Principalmente os problemas dela com a mãe, porque aqui nesse filme, no caso, a protagonista, ela não é gorda, mas ela tá um pouquinho acima do peso. Tipo, ela tá fora do padrão, principalmente fora do padrão hollywoodiano do começo dos anos 2000, que eu não sei se vocês lembram, mas era uma magreza, assim, não saudável, o bonito da época. Se vocês forem ver o terror que fizeram com Alicia Silverstone no final dos anos 90, porque ela engordou um pouquinho, sabe? E assim, você olha as fotos dela, ela não tá gorda, no máximo ela tá com uma barriguinha, tipo, nem uma barriguinha, sabe? Ela só não tá usando o PP. Ela tá com, sei lá, tá crescendo. Eu tenho muitas críticas ao padrão beleza do começo dos anos 2000, que era um negócio, assim, irreal para mulheres adultas, né? O padrão de beleza era você ser uma adolescente, você ter um corpo de uma adolescente magra, muito magra, com um corpo sem muitas curvas, né? Que o tempo traz, né? Alguns a genética traz, alguns o tempo traz. Mas eram a própria moda, né? Daquelas roupas justas, a cintura baixa. É um negócio que só favorece um tipo de corpo muito específico e principalmente um corpo adolescente, né? E, enfim, eu posso ficar horas falando sobre isso, mas não é o ponto aqui. O ponto é que essa protagonista, ela tá fora do padrão, até mesmo hoje, né? Que a gente é um pouco mais, aceita um pouco mais as coisas um pouquinho mais diferentes, mas não muito, né? Só um pouquinho. Ela ainda tá um pouco fora do padrão, mas assim, ela veste um M. Ela é menor do que eu, por exemplo, eu ainda visto GG em algumas tabelas de loja. Então ela tá, né, passando por esse drama, né, de
ela sente o padrão da beleza caindo por ela. A mãe dela fica muito pressionando, tipo... Aí você é nova, você tem que emagrecer agora, porque se você esperar, você não vai conseguir emagrecer nunca mais, você vai ser feia, ninguém vai te querer, e pipipipopopó. E aí, então tem todos esses dramas em volta dela, né? O que ela vai fazer, como lidar com a família, a mãe dela pentelhando ela pra emagrecer. Então são várias coisas, né? E o filme vai seguir ela nessa jornada. E assim, é um filme, é um drama de amadurecimento, é bacana, é bem feito. Ele tem uma carinha de filme indie de baixo orçamento, mas eu não acho que aqui é um defeito. Eu acho que ele usa bem os recursos dele, a falta de recursos deles a seu favor, até para criar uma identidade. E principalmente é um filme que, se eu tivesse visto quando eu era mais nova, teria feito muita diferença na minha vida. Ia estar, tipo, entre filmes importantes para minha formação de caráter. E aí eu fiquei feliz de pelo menos ter visto ele agora. Eu poderia ter visto ele antes, né? Porque a timeline bate. Em 2002, quando ele lançou, eu tinha 10 anos. Mas se eu tivesse visto ele, sei lá, com 17, 18 anos, também ia fazer diferença. Porque eu não lembro nenhum momento da minha vida que eu estava satisfeita com o meu peso e com a minha aparência. Mesmo hoje, olhando fotos, quando eu era adolescente, quando eu era uma jovem adulta, eu era magra. Mas eu não me achava magra. Mas enfim, momentos, né? Gostei bastante e eu recomendo, principalmente pra se você é jovem, se você tem problemas com seu corpo, talvez esse filme fale um pouco com você. Tamo indo pra reta final, vamos lá, vou tentar não me estender demais, porque são 2 filmes que eu tenho muita coisa pra falar, então vamos lá, talvez eles ganhem episódios só deles mais pra frente, vamos ver. Em segundo lugar ficou Menina e a Garça, o vencedor do Oscar de animação desse ano. Um filme do Miyazaki, supostamente o último filme dele, porque de tempos em tempos ele fala que vai aposentar e fica uns anos sem fazer nada e de repente aparece com um filme. E esse filme é muito uma carta de despedida. Assim, quanto mais você souber quem é o Miyazaki, o que ele pensa e qual o legado dele, mais o filme faz sentido. Ele tem referências de outros trabalhos dele, mas assim, não são referências, tipo, referência de filme da Disney, que é, sei lá, no filme Toy Story tem um brinquedo que é o Olaf no canto. Não é referência disso. São dicas visuais, são coisas parecidas, mas não são coisas tão na cara assim. Então, assim, ter um conhecimento prévio do Estúdio Ghibli e da figura do Miyazaki ajuda bastante na interpretação, mas é um filme que se sustenta sem isso, né? Ninguém é obrigado a fazer um PhD, né, em algum assunto para entender um filme. Mas é que ele tem uma estrutura muito, muito solta, né? Assim como os filmes do Ghibli costumam ter. Se você nunca viu uma animação do Estúdio Ghibli, não recomendo começar por essa. Começa por uma outra um pouco mais de boa. Não que esse seja difícil, né? Mas é que pode ser frustrante se você não sabe o que você esperar, né? Principalmente se você está acostumado com um ritmo de animações mais hollywoodianas, né? Que elas são mais intensas e rápidas e pá, você já sabe a história meio que nos primeiros minutos, né? Aqui não, aqui é um filme um pouco mais lento, um pouco mais contemplativo. A história dele dá algumas voltas, mas ela tem conclusão, sim. Mas fica muita coisa pra sua imaginação. E principalmente a cena final, assim, do jeito que ele acaba, é uma coisa que você fica meio aturdida, assim, tipo, ah, nossa, acabou, mas aí você pensa e tal, e aí faz sentido. É um filme quase biográfico também. Ele tem elementos biográficos do Miyazaki. É sobre um menino de 12 anos, acho, que a mãe dele morreu num incêndio durante a guerra, num bombardeio. E aí fica só ele e o pai. E alguns anos depois, o pai dele se casa de novo. E eles se mudam, passar um tempo na casa da família, né, dessa nova esposa, que tá grávida. E aí esse menino, ele tá meio que tendo que lidar com isso, né? Ele ainda sente muito falta da mãe dele. Agora ele tem uma madrasta e vai ter um irmão em breve. O pai dele tá sempre fora de casa, resolvendo umas coisas, né, na indústria que ele trabalha. E nessa casa que ele mora, é uma casa bem grande, e do lado de fora do terreno tem uma torre esquisita. E aí esse menino começa a ser visitado por uma garça.
E aí essa garça meio que conversa com ele umas horas e fala pra ele ir nessa torre. Só que aí ele conversa com o pessoal da casa, e o pessoal da casa fala, não, essa torre não pode ir, porque disso tem uma história lá. E só que aí, eventualmente, ele vai pra essa torre. E aí ele é transportado pro mundo mágico, pro mundo doido, cheio de coisa, onde ele meio que precisa encontrar umas coisas, e aí algumas coisas são feitas. Eu tentei dar o mínimo de spoiler possível, mas eu acho que muitas coisas não são spoiler, muitas coisas estão na sinopse, mas eu sei que as pessoas andam meio chatas, assim, se eu falasse quem é essa nova esposa do pai, as pessoas iam falar, ai, você deu spoiler. Se eu falasse quem que ele encontra nesse país mágico que ele vai, as pessoas iam me acusar de dar spoiler. Então me absti da dor de cabeça aqui no momento. Mas eu não acho que essas coisas são spoilers. Eu posso fazer um episódio... Eu acho que eu vou fazer um episódio sobre o filme elaborando um pouco mais. Porque eu acho que nada nele é um spoiler. Porque o importante do filme é a experiência de você assistir, de você entrar de cabeça nesse mundo e de você interpretar as coisas de acordo com a sua interpretação. Mas é um filme que eu gostei muito, ele me tocou muito e é um filme que eu quero rever. Eu já vi muitas pessoas falando que conforme você vai revendo, você vai pegando mais coisas, você vai mudando, talvez algumas... Não mudando, mas algumas linhas de pensamento elas vão se consolidando mais. E é um filme que eu quero muito rever, assim que eu tiver a oportunidade. Atualmente ele tá nos cinemas, não sei qual que é a previsão dele de streaming, nem em qual streaming será, porque a maioria dos filmes do Ghibli estão na Netflix, mas são os filmes um pouco mais antigos. Então esse, como é mais recente, não sei se tá dentro de outro contrato, né? E então, vamos ver, né? Vamos ver onde que esse filme vai parar, mas eu espero que pare num lugar de fácil acesso, porque eu quero muito, muito, muito rever. E em primeiro lugar, né, esse bruto tá dando quase 1 hora aí, mas vou tentar finalizar rápido os pensamentos que eu tenho pra finalizar. Em primeiro lugar, nesse mês ficou Pobres Criaturas, eu fui ver no cinema no começo do mês, então assim, eu saí muito maravilhada do cinema. Hoje eu tenho uma ou outra crítica, sim, mas é uma ou outra, eu acho que não influencia muito a minha nota, que foi uma nota alta, é o meu favorito do mês, é um dos meus favoritos dentre os indicados. Fiquei muito feliz com as vitórias dele, inclusive com a vitória de melhor atriz da Emma Stone. Eu queria que a Lily Gladstone ganhasse, queria, mas eu gostei bastante da Emma Stone aqui. Eu gostei muito desse filme, eu achei ele imaginativo, ele cria uma atmosfera de sonho, de fantasia, que fazia tempo que eu não via no cinema, principalmente num filme celebrado, como Pobres Criaturas é, 11 indicações no Oscar, né? Muitas vezes a fantasia relegada ao infantil, ao lúdico, como algo inferior, não digo no sentido de que toda coisa infantil e lúdica é algo inferior, mas às vezes tem essa percepção da sociedade. Aqui não, aqui é um filme adulto, um filme muito adulto, no extremo do que é um filme adulto. Temos muito sexo, a ponto de criar polêmicas em volta do filme. Eu acho polêmicas meio absurdas, gente. Assistam mais filmes, tenham mais referências, vejam coisas de fora de Hollywood para se acostumarem com algumas narrativas ou algumas abordagens do corpo humano, porque assim, gosto muito de sexo e nudez no cinema, se bem feito. Aqui eu acho bem feito, eu não acho explorativo do corpo dela, eu acho que faz sentido dentro da narrativa. É demais? É, mas eu acho que faz sentido. Assim, o que eu acho que eu tiraria do filme, né, se eu fosse pegar esse filme pra editar, eu tiraria a meia hora final, que tem um rolê do casamento, tem um outro cara que aparece. Essa parte, pra mim, o filme ele perde um pouco do fôlego e ele adiciona tempo. Eu entendo porque aquilo tá lá. Eu não desgosto dessa parte. Mas se eu fosse cortar alguma coisa, eu cortaria isso. Não cortaria a cena de sexo. Então, eu gostei muito desse filme, porque é isso, o cinema permite a gente a sonhar, permite a gente a criar universos mágicos, a arte desse filme é incrível, a ambientação dele é incrível, os figurinos são surreais, a personagem ela é toda diferente, ela tem uma jornada muito particular, o filme traz coisas, né, pra gente pensar sobre o papel de mulher na sociedade, sobre independência feminina e quanto custa a independência feminina, sobre como a gente está preso a algumas convenções sociais, o quanto algumas convenções sociais
impedem a gente de fazer algumas coisas, algumas pro bem, outras não tão pro bem. A parte da prostituição no filme, realmente eu fico meio tipo, nossa, isso parece realmente um discurso não vazio, mas um discurso meio ingênuo, né? Uma coisa meio começo dos anos 2000, meu corpo, minhas regras, sabe? Mas enfim, tudo bem, bacana. Eu acho que o resto do filme brilha muito mais do que as implicâncias que eu tenho. Eu já vi gente reclamando que o filme faz apologia à pedofilia, porque no começo do filme ela basicamente é uma criança no corpo de uma mulher adulta. Não acho que isso é spoiler. Novamente, eu acho que esse é um filme que não tem muitos spoilers, porque são tantas coisas que acontecem, que falar a premissa, né, que ela é no começo do filme, uma neném dentro o cérebro de um recém-nascido dentro do corpo de uma mulher adulta, isso é a premissa do filme, porque vai ser ela querendo descobrir o mundo desse jeito. Então ela tem as portas abertas que uma mulher adulta tem aberta, que não são tantas portas assim, mas ela tem essa mente assim livre de qualquer preconceito ou de qualquer amarra social. E aí, com isso, ela vai conhecendo o mundo e ela vai amadurecendo. Ela tem uma jornada ao longo do filme. Tem uma passagem de tempo, mas você percebe que ela amadurece meio rápido, por assim dizer, né? Você percebe uma progressão na personagem dela. A parte de que talvez ela é uma criança, ela não consente as primeiras relações que ela tem, realmente é uma coisa que a gente pode discutir, principalmente que quanto mais infantilizado o cérebro dela mais os homens se interessam por ela e simplesmente não ligam que o cérebro dela é de uma criança, se o corpo é dela de uma mulher adulta, eles até preferem. Né? Eu acho que isso é passível de crítica enquanto como os homens percebem as mulheres mais do que qualquer outra coisa. É desconfortável, mas eu acho que é feito pra ser desconfortável, porque o Yorgos Lanthimos adora deixar a gente desconfortável e causar, principalmente. Ele é um diretor que ele curte muito isso, né? Então, assim, novamente, você não precisa fazer um PhD na carreira do diretor pra entender o filme, mas é uma coisa que, se você sabe, ele dá uma ajudada, assim. É um diretor que ele gosta muito de polêmica. E aí, conforme a personagem vai dando uma amadurecida, ela vai lendo mais, ela vai aprendendo a falar propriamente, né? Que antes até a construção de frase dela é bastante infantilizada. E aí, conforme isso, os homens vão meio que perder interesse nela. Eu acho isso curioso, né? Eu acho que a gente pode tecer críticas a partir daí, né? Pensar em pensamentos a partir daí. Mas, de resto, excelente filme. Divertidíssimo, engraçado. Ele tem um senso de humor muito particular. Nossa, eu vi hoje, acho, alguém no Instagram reclamando que algum lugar tinha categorizado o filme como comédia. Como se fosse algo que desmerecesse o filme. Mas o filme é uma comédia. É uma ficção científica e comédia. Assim, se você for perguntar os dois gêneros pra mim, eu vou falar, é uma fantasia com ar de comédia, meio que uma dramédia. Porque ele tem um senso de humor muito particular. Eu dei altas gargalhadas no cinema, mas fazer dele uma comédia não faz dele menos filme. Comédias não são menos filmes. Eu falei de várias comédias aqui. A maioria dos filmes que estão altos aqui na minha lista são filmes que têm um quê de comédia e, sei lá, né? Cinema não é só, né? Filmes importantes não são só dramas super sérios e complexos. Esses dramas super sérios e pipipi estão lá embaixo da minha lista, sabe? Então, enfim, talvez seja só meu gosto, mas eu acho que ficar desmerecendo o gênero como um é mais, o outro é menos, ou classificar um filme como comédia como outra coisa, colocar ele pra baixo, acho isso meio paia, sabe? Mas enfim, esses foram os meus assistidos no mês de fevereiro, né? Espero que tenham gostado, espero que tenham pegado dicas. Não falei, mas Pobres Criaturas chega no Star Plus no final de março, dia 20. No momento ele está nos cinemas em algumas sessões. Tem alguns cinemas fazendo sessões especiais dos vencedores do Oscar. Então é uma boa oportunidade para quem não assistiu ainda algum desses filmes. Mas eu acho que esse foi o melhor ano em questão de distribuição de filme do Oscar, porque
praticamente todos os filmes relevantes, sem contar documentários e curtas, praticamente todos chegaram aqui no Brasil antes do Oscar. Muitos chegaram em cima da hora? Chegaram, mas chegaram. Gente, os filmes internacionais chegaram todos. Eu fui ver a Sala dos Professores no cinema da minha cidade. Vocês têm noção do que é isso? Ver um filme alemão aqui em Bauru? Pois é. Então, assim, dá pra melhorar. Tem muito caminho pra melhorar ainda. Mas estou vendo um avanço bacana. Poderia ser melhor. Mas estamos, né, rumo ao progresso. Siga-me no Instagram, @filme.da.semana, sempre tem conteúdo extra lá. E também tem um e-mail para contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com, caso queira falar comigo, não tenha redes sociais. E esse foi o episódio dessa semana. Fiquem bem. Tchau, tchau.